Olá, alunos! Retornando às nossas aulas, vamos trabalhar hoje sobre potenciação. A professora que vos fala é a professora Cristiane Sampaio Aragão Fontinelli. O conceito de potenciação. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes, como nós veremos nos exemplos a seguir. Olha só, nós estamos vendo aqui um 5, um 3 pequenininho em cima do 5, igual a 125. Esse número 5, que está em destaque de azul, nós chamamos ele de base. Base, ele representa o número que vai ser repetido várias vezes, ou seja, são os fatores iguais. Esse númerozinho vermelho, nós chamamos ele de expoente. Expoente, ou seja, ele representa a quantidade de vezes que esse número 5 foi repetido lá na multiplicação. O resultado desse 5 elevado à terceira potência é igual a 125, porque é a mesma coisa de eu multiplicar 5 vezes 5, que dá igual a 25, 25 vezes 5, ou seja, compõe os 3 5, dará 125. E o resultado dessa multiplicação que nós fazemos, nós chamamos de potência. Então, vejamos. O número 5 aqui nós chamamos de base, ó, como ele está aqui, ó, chamamos de base. O número 3 pequenininho nós chamamos de expoente. E o resultado dessa multiplicação nós chamamos de potência. Como é que nós lemos esse número? Nós pronunciamos assim, 5 elevado à terceira potência. O expoente fornece a quantidade de vezes que a base deverá ser repetida em um produto, como é o caso aqui. Nós poderíamos colocar 5 vezes 5 vezes 5, que é a quantidade de vezes que o expoente está dizendo aqui, e multiplicarmos, que vai dar o mesmo resultado aqui dessa potência. Olha só aqui a potência 2 elevado à quarta potência. Então, o 2 é a base, esse 2 aqui ele é a base, ele indica que é o fator que vai se repetir, ou seja, o número que vai ser repetido quantas vezes? 4 vezes, ó. O 4 é o expoente, indica o número de vezes que esse fator se repete, ou seja, o 4 está dizendo que esse número 2, se eu transformasse ela numa multiplicação, eu ia repetir o número 2, 2, 2 e 2, 4 vezes, e depois eu iria multiplicar. Será se até aqui você já conseguiria dar a resposta para essa potência? Quanto que é 2 vezes 2? Isso, 4. 4 vezes 2. Muito bem, é 8. E 8 vezes 2 é exatamente 16. Então, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Parabéns. Olha os exemplos aqui. Então, aqui nós temos a modalidade, se eu fosse transformar a adição em multiplicação e a multiplicação em potência. Olha só, são diferentes os processos. Na adição, para me transformar em multiplicação, eu vou colocar o número 2 aqui, o primeiro em destaque, e vou contar quantas vezes esse número 2 aparece. Então, aqui aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 2 aparece quantas vezes? 6. E aí eu coloco 2 vezes 6, porque eu preciso saber quanto que dá essa adição. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Para facilitar e diminuir o número de repetições dessa adição, eu transformo em uma multiplicação e digo 2 vezes 6 é igual a
12. Aqui também seria o mesmo resultado. Igualmente aqui com o número 5. O número 5 não é o número que se repete, então eu coloco ele em destaque. Coloco o sinal de multiplicação, como nós já aprendemos em aulas anteriores, que a multiplicação ela pode ser representada pelo x e também por um pontinho. Então, está aqui o número que representa a multiplicação. E vou contar quantas vezes se repete esse número 5 e vou colocar aqui. Repetiu-se quantas vezes? 3. Muito bem, então 5 vezes 3 é igual a 15. E igualmente aqui, 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Consequentemente, o número 9 aqui nós usamos o mesmo princípio. 9 está em destaque e vou contar quantas vezes ele se repete e vou colocar aqui transformando a multiplicação. Então, fica 9 vezes 4 é igual a 36. Já para a potenciação, eu vou transformar essa multiplicação em uma potenciação. Percebam que repete-se o mesmo número de vezes o 2. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 2 que eu coloco aqui, dá essa adição para a multiplicação em destaque, eu vou colocar ele aqui em destaque também. Por quê? Porque é o número que se repete. Só que eu chamo ele de... Eu chamo de base, não é isso? Então, eu vou chamar esse número aqui base. Então, a base aqui nessa transformação é o número 2. Eu vou contar quantas vezes essa base se repete aqui nessa multiplicação e vou escrever ela aqui em cima, no canto superior direito do número, a quantidade de vezes. Então, se ele se repete quantas vezes? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele se repete 6 vezes. Então, eu vou colocar esses 6 aqui e vou resolver essa potência. Aqui ela está em forma de multiplicação. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 64. Professora, como é que eu chego nesse resultado? Eu vou multiplicando. 2 vezes 2, 4. Deu 4. Então, esse resultado, esse 4, eu vou... Deu 4. 4 vezes 2, 8. Aí deu 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. A mesma coisa eu faço aqui. É como se eu estivesse transformando essa multiplicação. E vou resolver. Então, 2 elevado à sexta potência, nós temos o resultado de 64. Aqui com o número 5, percebam que o resultado aqui é 15. Aqui já varia bastante, já vai para 125. Por quê? Porque eu peguei esse número, transformei ele na base, porque ele é o número que se repete. Contei, perdão, aqui está o número 5, mas não é o número 5, é o número 3. Por quê? Porque o 5 se repete quantas vezes? 3. Então, aqui tem que aparecer o número 3. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá igual a 125. Então, a base aqui é 5. E o expoente, eu vou colocar o número de vezes que esse 5 se repete. O 5 se repete quantas vezes? 1, 2, 3. Então, aqui é o expoente 3 e não 5 como está. Aqui no número 9... é do mesmo jeito. O 9 vezes o 9 é igual a 81. O 81 vezes 9 é igual a 729. O 729 vezes 9 é igual a 6.561. Então, eu coloco o 9 aqui e chamo ele de base. Conto quantas vezes esse número 9 se repete e transformo essa quantidade em expoente, esse número pequenininho aqui. Então, eu digo 9 elevado à quarta potência é igual a 6.561. E aqui é uma das referências que nós utilizamos. Desejo a todos bons estudos. Leiam a página do livro 59 e 60.